pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso segundo podcast, né, Priscila? Isso e aí. Dessa vez nós vamos falar sobre um tema do mês, né? Em março, mês das mulheres, temos aí o dia 8 de março, e nada é mais legal do que a gente tratar o tema. Afinal de contas, temos muitas mulheres, ainda poucas, né? Com muita oportunidade de crescimento, mas muitas mulheres liderando os negócios, empreendendo, e hoje nós temos uma convidada especial. É isso, Priscila? É isso. Olá, pessoal. Legal estar aqui de novo com vocês. Vamos falar sobre negócios, marketing. E a nossa convidada de hoje é uma mulher empreendedora de sucesso que entrou neste mundo das carnes, um mundo tão masculino, desde muito cedo, com 7 anos, e trabalhava com o pai no açougue dele. Hoje tem 2 unidades de um empreendimento de muito sucesso na nossa cidade. Ela é Alessandra Sanches. Alessandra, prazer em ter você aqui com a gente. Prazer, Priscila, prazer, Fábio. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui num mês tão importante, né? Um mês das mulheres. E poder contar um pouquinho da minha história. Queremos saber tudo. Conte-nos tudo. Exato, o prazer é nosso pela sua disponibilidade. A gente sabe que a correria é muito grande, né, para todos os empreendedores. Imaginamos para você que está tocando coisas bem interessantes que você vai contar para a gente. Mas antes da gente entrar nos detalhes, conta um pouquinho para a gente da sua história, como que tudo começou, como que tudo tem evoluído. Bom, eu comecei muito jovem. Na verdade, assim, quando eu era criança, eu era uma criança muito imperativa. E para não ficar em casa fazendo arte, meu pai me carregava junto. Meu pai é açougueiro, né? Desde que eu me conheço por gente, ele sempre foi açougueiro. E ele me acordava muito cedo, me arrumava e levava junto com ele. E aí, vendo ele trabalhar, eu aprendi a fazer todos os processos. Eu aprendi desde o abate, a desossa, a fazer cortes, a temperar carne, a fazer linguiça, a atender balcão, a fazer a limpeza da loja, do setor onde a gente trabalhava. E com isso eu fui gostando, né? Fui aprendendo a amar a arte de trabalhar no açougue, que é um setor tão masculino. Hoje temos algumas açougueiras, mas na época não havia, né? Era só homens mesmo que cortavam carnes. E meu pai, ele sempre foi muito dedicado à profissão. E sempre teve muito amor no que fez. E passou esse amor para você. E ele me passou esse amor todo. Então, hoje eu amo trabalhar com carne. A minha satisfação é muito grande quando eu faço cortes ou quando os meninos, eles têm mania de fazer cortes, abastecer geladeira, mandar foto. E quando eu abro a foto, quando eu vejo, ou quando eu estou na loja, vejo a exposição dos produtos, ou quando eu vejo uma carne chegando, e uma carne extremamente com a maior qualidade possível, eu sempre fico muito feliz. É uma satisfação, é meu grande pagamento. Desculpa. E como que você saiu desse trabalho com o pai, né, ainda jovenzinha, e se tornou uma empresária deste ramo, né? Já vamos adiantar, né, que ela é do Bravura, então ela saiu ali, né, de estar ali com o pai, aprendendo a fazer os cortes, para um empreendimento, né? Você trabalhou em outros lugares ou você já foi direto abrir o seu negócio? Como foi essa transição? Não, eu nunca trabalhei em outros lugares. Eu trabalhei só uma vez como auxiliar de dentista, mas foi um período muito curto. Eu trabalhava com meu pai, né? Na época, quando eu era pequena, meu pai era funcionário, mas quando eu tinha aí uns 15 para 16 anos, meu pai já tinha o açougue dele. E trabalhando com ele no açougue, eu conheci o Márcio, que é o pai dos meus filhos, que também é açougueiro e que na época ele já tinha um açougue. Casamos em pouco tempo e depois que eu tive meu primeiro filho, eu fui trabalhar junto com o Márcio. O Márcio, ele já era um açougueiro um pouco diferente do meu pai, mais moderno, né? E tudo que eu não tinha aprendido com meu pai, eu aprendi com
com o Márcio, meu ex-marido, né? E aí nós tivemos 3 filhos, trabalhamos juntos na Casa de Carne dos Irmãos, que era na época, né? Quando nós casamos, o açougue era dele e do irmão. Aí, depois que casamos, eles separaram a sociedade, ficou só eu e ele. E alguns funcionários. E aí, com o tempo, surgiu a oportunidade de poder vender essa casa de carne, ficava ali na José Mangiovanni, na época era bem conhecida, para a gente poder construir um prédio próprio, né, em outro lugar. E aí foi então que a gente construiu a casa de carne Nelore de Ouro, que é ali na Paulo Marcondes, que continua como Nelore de Ouro lá. E aí depois a gente sentiu a necessidade de voltar um pouquinho mais para o centro, porque a casa de carne Nelore de Ouro do Márcio fica na Paulo Marcondes no Jardim Eldorado. E aí eu tive a ideia de abrir, na época eu queria abrir uma casa de espetinhos, né? A gente fazia muito espetinho na época, foi bem logo no começo. Havia algumas pessoas que faziam, mas faziam mais os básicos, né? E a gente lá na casa de carne, a gente já fazia uma variedade muito grande de espetinho. Então eu falei, Márcio, eu quero abrir uma casa de espetinhos ali na Manuel Goulart. E aí começamos a procurar um ponto até que a gente achou um açougue bem tradicional, que na época era um dos açougues que eu e meu pai levava carne, que é ali na Manuel Goulart, esquina com a Celestino Figueiredo. Aí chegamos lá, deu certo, a gente comprou, fechamos, reformamos, e aí o Márcio ficou com a casa de carne da Paulo Marcondes e eu fiquei com a casa de carne da Manuel Goulart. Aí cada um tocava uma. Legal. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como que foi dentro dessa trajetória o fato de ser uma mulher, né, seguindo o seu, ou tocando o seu negócio, seus empreendimentos num mundo tão masculino, né? Desde do momento que você começou a aprender lá quando você trabalhava com o seu pai, até o momento que você já estava empreendendo, né? Saindo um pouco do açougue, enfim, e partindo para o mundo dos negócios. Quais foram os grandes desafios? Foi fácil? Foi tudo muito fácil? Eu falo que nada é fácil na vida da gente, mesmo quando a gente faz algo que a gente gosta muito, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Os meus maiores desafios naquela época, eu tinha 3 filhos pequenos, né? 3 meninos. E a minha rotina dentro da empresa, ela era muito grande, assim, a jornada dentro da empresa era muito grande, né? Então, às vezes, quando eu tinha encomenda de espetinho, eu chegava 4 horas da manhã e saía meia-noite, né? Eram todos os dias da semana, eu não tinha folga, eu trabalhava eu e mais 14, né? Homens, era só eu de mulher, não tinha outra mulher, era só eu. E na época eu sempre gostei muito de trabalhar mesmo, eu sou da produção. Da mão na massa, mão na carne, no isso. caso, né? O que eu gosto de fazer é cortar carne, é desenvolver produto, tá ali no meio deles. Eu tive alguns problemas relacionados a funcionários que hoje já não estão mais comigo, né? Na época eu era muito mais nova, eu tinha uns 26 anos de idade. E a maioria dos açougueiros que a gente contratava eram muito mais velhos e muito machistas. Desacreditavam do seu conhecimento. Isso, eles eram do sistema mais antigo e a gente já estava no sistema mais moderno, né? Então, eu sempre gostei da loja muito bem limpa. Eu sempre fiz questão de vender para o cliente aquilo que ele realmente ia consumir. Então, eu gostava que limpava bem a carne, que embalava a carne bem embalada. Gostava que a loja ficava extremamente limpa. Então, eram muito detalhes que eu acho que vem muito da mulher, né? E que às vezes alguns homens acabam não fazendo, acabam não tendo tanto capricho. Hoje os meus açougueiros são completamente diferentes, né? Eles seguem todo aquele padrão que eu gosto que tenha. Mas na época eu ia conversar, ia falar, não corta assim, vamos fazer assim, a exposição tem que ficar desse modo, eu quero que faça esse tipo de corte. E alguns não aceitavam.
Tinha alguns que queriam enfrentar, tinha alguns que respondia, tinha alguns que até xingavam. E aí a gente acabava dispensando. Uhum. E de Nelore de Ouro para Bravura, né? A nova marca. Como que foi esse processo? Como que você viu essa necessidade de mudança? Da Manel Goulart, eu senti a necessidade de abrir uma outra casa de carnes, porque na Manel Goulart não tinha estacionamento e o espaço era muito pequeno. E aí a gente foi para abrir uma nova unidade na rua Ciro Bueno. Lá era um espaço muito maior, onde a gente tem, né, a padaria, a rotisseria, a Agregando adega. outros Fui agregando outros produtos. produtos, alguns produtos mais gourmet, para complementar o mix do churrasco. E todo mundo falava assim, mas Nelore de Ouro, para isso daqui não combina, porque já era um empório, não era só casa de carne, porque a nossa referência sempre foi a carne. Mas depois dessa transição dessa loja da Manuel Goulart para essa da Ciro Bueno, como se ampliou muito o mix, eu comecei como casa de carne Nelore de Ouro, depois eu troquei o casa de carne e coloquei Empório Nelore de Ouro. E aí todo mundo falava assim, ai, mas não combina, porque quando fala Nelore de Ouro, as pessoas acham que é só carne, né? E aí eu fiquei pensando, sempre tive essa dúvida dentro de mim, porque eu sempre gostei muito de ouvir os clientes. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir uma nova loja. Só que quando eu fui abrir essa nova loja, eu já estava tendo alguns problemas com o registro da marca. Que na época eu registrei Nelore de Ouro, mas a gente registrou numa categoria, que era só fachada. E a gente já estava tendo alguns casos de alguns estabelecimentos em outras cidades abrir com o mesmo nome. Teve um que em Goiás abriu com o mesmo nome, com a mesma logo, com a mesma fachada, com tudo. Nossa. Então eu comecei a ter esse tipo de problema. E aí eu procurei um advogado. O advogado, na época, me orientou, falou: olha, se você quiser brigar pela marca, a gente vai brigar, mas você vai ter que brigar pro resto da vida. Porque é um nome comum, de certa forma, para uma casa de carnes. É comum, foi né? o que ele falou. Ele falou: ó, é um nome genérico, é uma marca fraca para uma casa de carne, porque quando a pessoa vai abrir uma casa de carne, geralmente ela procura o nome mais associado, né, à carne. No caso, Nelore é a raça de um boi. Uhum. E aí você já estava com a questão de ser empório, de ter outros produtos, juntou-se com essa questão do nome aí, ter outros registros. Você falou, é agora. Agora eu vou abrir, já vou mudar tudo. E é legal a gente ouvir isso, porque por acaso o primeiro podcast que a gente fez foi sobre marca. Falamos bastante sobre branding, né? E teve 2 pontos aí que são extremamente importantes. O primeiro, que é essencial, ouvir o cliente. Né? Você falou que não é que você dormiu e acordou com vontade de mudar, não. Você ouviu o seu cliente e o cliente, ele disse, né, que a marca Nelore, ela tinha uma aderência muito forte à carne, mas uma aderência menor ou talvez provocava uma confusão quando falava de outras categorias. Então isso é perfeito, né? Acho que isso é uma lição bastante importante. E o outro ponto é da gente conseguir... agora com a Bravura, né? Você vai contar um pouquinho mais. Um nome que ele agrega valor e ele não é tão comum como a Priscila disse. Porque eu até me surpreendi quando você registrou, que existem algumas formas de registro, né? Registrar a marca Nelore, eu acho que nem é possível. O desenho da marca, sim, mas de repente alguém faz uma marca um desenho diferente com o mesmo nome, já gera toda a confusão. Como advogado, acho que de uma forma super correta te oriento, né? E aí até convido o pessoal a assistir o primeiro podcast que não viu ainda. Muito legal sobre branding. É bem legal. Ah, que bom, Poderia legal. ter assistido antes, né, da mudança da marca, ia me ajudar bastante. Mas até agora a história tá perfeita, não fez falta assistir, não. E como surgiu o nome Bravura? O nome Bravura como eu abri essa segunda unidade, porque até então eu tinha as 2 casas de carne, Manuel Goulart, na Ciro Bueno, né, que eu tocava, e o Márcio lá na Paulo Marcondes. E aí eu vendia da Manuel Goulart e fiquei só com a Ciro Bueno. Aí surgiu a possibilidade de eu abrir uma nova unidade.
E aí, nessa nova unidade, o advogado orientou, né? Falou, ó, já que você vai abrir uma nova casa de carnes, por que que você não muda o nome, né? Porque agora é mais fácil você mudar o nome do que mudar mais lá para frente, né? Você está iniciando uma nova loja, então seria bem interessante. Eu acho que a aceitação seria maior. Porque o nome Nelore de Ouro sempre foi muito forte na cidade, Sim. né? E eu sempre tive uma resistência grande. Em Na mudar. verdade, não era resistência, era medo mesmo de Sim, mudar, né? e a Porque eu gente entende, porque é uma coisa que tá funcionando, tá forte, Uhum. né? A gente vai partir para um outro nome meio que do zero, né? Embora mesmo Isso. espaço, a gente tenta fazer associação, mas a gente parte de um zero a ali, gente né? pega amor pelo nome, pela marca, é uma história, né, longa, construída ali através de muito sacrifício, muita dedicação. Então, assim, eu tinha um medo muito grande de mudar, queria mudar, confesso que eu queria mudar, hoje eu posso falar, na época eu não podia. Mas aí, conversando com... Meu principal problema foi com os funcionários, né? Com alguns clientes e alguns funcionários. Porque tinha alguns clientes que achavam bacana trocar, que teria que trocar, mas tinha alguns que eram meio resistentes. E principalmente os funcionários. Que os funcionários mais antigos, que amam mesmo, né, a empresa que trabalha, eles não gostaram muito da ideia. Então, tentaram boicotar de tudo quanto é forma. E aí eu expliquei para eles a necessidade de mudar e eles entenderam. E então, assim, no começo eu fiz até umas brincadeiras, porque assim, quando eu escolhi mesmo, decidi que seria Bravura, eu tive que segurar um pouco para poder falar, porque eu tinha que fazer o registro em todas as categorias possíveis dentro do meu setor, para depois falar. Então, eu criei um certo suspense ali, depois fizemos a apresentação, eles adoraram, mas foi um pouco difícil, mas no final deu certo. E essa sensibilidade toda feminina de entender, de saber como lidar, de às vezes dar um passo para trás para conseguir envolver os funcionários, tem muito a ver com essa questão da mulher empreendedora, né? Na verdade, sim, a empresa não é a Alessandra, né? A empresa é um todo. E eu tenho uma equipe muito antiga, muito dedicada, que eu sempre fiz questão que participasse de tudo. Então, assim, a opinião deles era muito importante. Para mim, era até mais importante que a dos clientes, porque se eles não comprassem a ideia, eles iam ficar infelizes, né? Então, é muito importante que eles tenham, né, gostado do nome. Uma aula de endomarketing aí, né? Sim. Mas como você falou, Priscila, acho que é a sensibilidade feminina que consegue administrar esse assunto de uma forma diferente, né? Porque é super comum a gente ver, e é lógico que existem também homens que têm essa habilidade, que desenvolveu ao longo do tempo, né? Porque não nasce com isso. Mas é muito comum a gente ver as empresas botando goela abaixo as decisões, né? Olha, isso e pronto, acabou, né? Isso. Até mesmo com um erro que é muito maior ainda, que é não ouvir os clientes, né? É super comum a gente que trabalha bastante com consultoria, a gente vê muito, né, de algumas imposições que não dão certo. Porque, como você falou, acho que a coisa mais importante são as pessoas que estão na empresa serem apaixonadas e fazerem aquilo com carinho. Isso. Né? Porque isso, no final, reverte em melhor atendimento dos clientes e, claro, melhores resultados para a empresa, né? Mas não é todo mundo que tem essa sensibilidade. Muito bom. Obrigada. E assim, no caso também, eles precisariam entender a necessidade da mudança, até mesmo para poder comunicar para os clientes o porquê que estava mudando, né? Porque teve muita gente que ficou assim, sem entender, né? O porquê mudar, né? Uma marca tão forte, com tanto tempo de mercado. Só que era a mudança apenas do nome, porque a essência, o amor, a dedicação que a gente sempre teve com os clientes, com os nossos produtos, permaneceu o mesmo, né? Sim. Então, E é uma marca que ficou extremamente elegante, que tem muito a ver com o seu público, Tudo. né? O nome é elegante, então acho que foi um mega acerto. Os clientes já absorveram isso ou ainda tem dúvida, tem confusão? Olha, uma parte gostou, adorou, amou.
Outra parte gostou, mas acha que deveria continuar como Nelore de Ouro. Tem o apego. Tem o apego pela marca. Outros não sabem que Nelore de Ouro é o mesmo que Bravura. Então aí, como faz muito pouco tempo, a gente abriu a loja em julho, tem o quê? Uns 8 meses, né? Que nós trocamos o nome. E recentemente, agora em janeiro, eu troquei a fachada da loja da Ciro Bueno, porque até então a gente não tinha trocado. Então agora as pessoas começam a assimilar melhor, né? Essa transição. E como você pensa em continuar esse trabalho de comunicar com os clientes? A agência, ela desenvolveu uma campanha, né? Que ainda não foi feita. Uma campanha mais tradicional, outdoor, revista, rádio, panfletos. Mas até o momento a gente comunica mais através das redes sociais, né? Das mídias sociais. Então a gente faz um trabalho mais pesado nas mídias sociais por enquanto. Uma curiosidade, o rosa do logotipo tem a ver com o empreendedorismo feminino ou foi um acaso? A minha exigência, né, para o pessoal da agência foi que tivesse rosa pink. Então, assim, antes mesmo de escolher o nome, eu falava assim, eu quero rosa pink, porque a maioria das casas de carnes é vermelho, vermelho queimado, amarelo, e eu falei assim, eu quero rosa pink. Eles até ficaram meio resistentes, sabe? Aí, quando eu cheguei lá, depois que foi escolhido o nome, eu vi que ele colocou bem pequenininho um rosa, que era só porque a cliente quer. Só para não me contradizer, né? Para falar assim, não, foi feito o que você pediu. Mas, com o tempo, essa questão do rosa pegou tanto que agora todas as publicações têm muito rosa, né? Eu lembro que quando eu fiz os bonés, eu fiz dois tipos de bonés. Um todo preto e outro preto com a tela rosa e a aba rosa. E a maioria dos meninos não queriam rosa. Olha, gente, como ainda tem paradigmas. Que coisa doida. Só que agora, com o tempo, o rosa foi, né, tomando tanto espaço que hoje eles querem um boneca. Aí eu mandei fazer uma outra leva de boné todo preto. Agora eles querem os boné rosa. Mas assim, o rosa foi por ser... Eu queria dizer que era uma casa de carne feminina, né? Assim, uma casa de carne que aparecesse que a proprietária era uma mulher, né? E o nome Bravura, apesar de ter sido escolhido pela minha história, pela minha trajetória, eu sempre achei ele um pouco um nome muito bravo, né? Mas a intenção era essa mesmo, de ser bravo, robusto, né? E porque foi tirado da essência, né, da empresa que sempre existiu. Então, assim, eu queria quebrar um pouquinho depois, quando eu descobri, assim, depois que eu escolhi o nome, eu queria quebrar um pouquinho o nome Bravura com o rosa. Aí ficou perfeito. Dá um equilíbrio legal, muito boa essa sacada. E hoje você está com 2 unidades da Bravura, é isso? Sim. As duas oferecem exatamente os mesmos produtos, os mesmos serviços? Existe diferença entre elas? Basicamente são os mesmos produtos. O que eu tenho na Ciro Bueno, eu tenho no Dama. Com a diferença que no Dama a gente tem a pit smoker e tem a churrasqueira. Então, assim, no Dama nós temos a carne assada e defumada aos finais de semana e alguns eventos durante a semana, que nem terça de espetinho, quinta do hambúrguer. Então, assim, a gente faz alguns eventos onde a pessoa consome lá no local ou ela pode encomendar e levar para casa. O que é legal é que você aumentou a oportunidade de experiência, né, do seu cliente com a loja, né? Acho que sim, isso. Trazer ele para dentro é muito bom. Legal. E no ponto de venda, agora falando, né, de datas específicas, né? Eu tenho acompanhado ao longo do tempo, né? Principalmente a primeira unidade, que você trabalha bem as datas sazonais. Então, na Páscoa, no Natal, a gente vê que tem produtos dedicados a esses momentos, né? Como que vocês administram isso? Como é que funciona? Olha, há algum tempo atrás, eu criei a cultura de cestas personalizadas no Natal. A minha
maior data, assim como acredito que seja, né, da maioria dos comerciantes, é o Natal. Uhum. Então, assim, há algum tempo eu criei a cultura de fazer cestas personalizadas ou até mesmo a pessoa chegar lá e ter uma cesta montada. E aí, com o tempo, as grandes empresas foram desenvolvendo panetones, né? Um panetone mais gostoso que o outro, porque antigamente era só o de fruta e depois de bolo de chocolate, aquelas embalagens bonitas. E aí eu comecei a investir bastante em panetone, porque panetone, ele é um presente que agrada toda a família. Então, você vai dar um presente para uma pessoa, você vai agradar não só aquela pessoa, mas a família também, né? E é uma coisa gostosa e não é algo pessoal. Então, aí eu comecei a perceber essa aceitação, tanto da cesta como dos panetones. Então, eu fui incluindo e aumentando cada vez mais o mix. E como a gente tem bastante empresa também, que são clientes nossos, a gente começou a desenvolver bastante tipo de cestas de Natal para essas empresas poderem dar para os seus clientes. Tirando o Natal, nós temos a Páscoa, o Dia das Mães e o Dia dos Pais, que são as datas que mais vendem na loja, né? Então, no Dia das Mães, a gente também faz bastante cesta, né? Mais personalizada, assim, voltado mais para mãe. No Dia dos Pais, a gente tem mais os kits churrascos, né? Porque no Dia das Mães a gente ainda brinca que as pessoas gostam de levar a mãe para almoçar fora ou gostam de comprar já o almoço pronto, né? Para não dar o trabalho da Pra não dar o mãe, trabalho. dela ter que cozinhar para ela mesma. Já que dá o trabalho o ano inteiro, né? Pelo menos no Dia das Mães. Uhum. Mas aí a gente faz a ceia também. Então, assim, no Natal a gente faz, além das cestas de Natal, os presentes que a gente desenvolve, os panetones, a gente tem a ceia de Natal que a gente produz. O Ano Novo também é uma data que a gente vende muito bem, que aí a gente vende muito espumante, champanhe, e também a ceia que a gente faz. Tá. A gente faz uma ceia bem completa. No Dia das Mães a gente faz a cesta, a gente faz a ceia também, né? A pessoa que quer comprar o almoço completo, ela compra. No Dia dos Pais é mais churrasco, é mais bagunça, a gente brinca, né? Que é mais bagunça porque aí o pai não limpa, né? O pai só faz o churrasco. Então, assim, a gente desenvolve mais os kits mesmo e alguns presentes voltados, né? Tipo, kit de faca, kit de churrasco, que na grande maioria é o que eles mais gostam, o vinho, né? Uma cesta com vinho, queijo, castanha. Na Páscoa a gente trabalha, como a região nossa é muito quente, não dá pra gente desenvolver muita coisa porque acaba derretendo. Mas a gente tem sim alguns ovos mais especiais, diferentes, Colomba Pascual. E eu acho que são as isso. principais E datas. como que foi? A gente acho que ouviu agora você falando bastante de produtos que não são carne. Saiu do açougue. Isso. Como que foi essa evolução? Que momento que você teve essa sacada de o meu açougue pode vender panetone? Entendeu? Entendi. Quando eu viajo, Uhum. eu sempre vou em alguns estabelecimentos, né, mais completos, né? Quando a gente foi para essa loja nova, a intenção era casa de carnes. Uhum. Mas como a loja era muito grande e eu comecei a aumentar muito o mix de produto, então eu comecei a desenvolver esse outro lado, né? Esse outro olhar. Por que só carne se a gente tem espaço, né? E eu fui agregando aos poucos. Então, assim, tudo que o cliente pedia, eu procurava ter dentro da loja. E aí algumas pessoas chegavam, mas o que que tem pra gente dar de presente? Você foi percebendo a oportunidade ali no Isso. próprio ouvir dos clientes. Isso. E aí, às vezes, a gente improvisava uma embalagem ali, meio de, né? De última hora para atender o cliente. E aí, isso daí eu fui percebendo. Falei assim, o público que eu tenho, o local onde eu estou, os produtos, né, que eu tinha, tudo levava para fazer esse tipo de trabalho. E aí eu comecei a fazer alguns kits, e aí começou a sair bastante, e aí um falava pro outro, um recebia uma cesta, e chegava lá, queria retribuir o presente que ganhou, comprar uma outra cesta, e aí foi evoluindo.
Alessandra, você traz, assim, muitas lições de marketing, né, na sua trajetória. Então, desde ouvir muito cliente, se preocupar muito com os funcionários, então, do marketing, proporcionar uma experiência, porque ir na sua loja não é ir num supermercado, Sim. né? Tem toda uma experiência ali. E isso tudo foi sendo agregado a partir da sua observação, da sua intuição, dessa coisa, né, voltando ao nosso tema, dessa coisa tão feminina, ou você foi estudando também para ir agregando? Eu nunca tive muito tempo para estudar. Assim, como eu tenho 3 filhos, né? Tem a casa, tem as empresas, e eu sempre fiquei muito dentro das empresas, e sempre conversei muito com o cliente. Então, eu fui percebendo mais pelas necessidades deles mesmo. E aí, às vezes, como o meu público é um público de classe mais elevada, eles viajam muito, né? Então, eles chegavam e comentavam: Ó, eu fui em tal lugar, tinha tal coisa, eles são feitos assim, assim. Aí eles começavam a mostrar foto. Aí nisso daí eu já tinha umas ideias e tinha coisas que dava para fazer bem parecido, outras a gente adaptava para nossa realidade, né, para o nosso público. E aí eu fui tendo a percepção, eu sempre fui muito criativa, né? Então as pessoas ainda elas brincam comigo porque chega na loja, cada dia um produto tá em algum lugar, né? E aí eu invento algo diferente e por causa de um produto eu mudo a loja inteira, né? Legal. Mas foi através da percepção mesmo, com as conversas com os clientes. Eu fui tendo as ideias, fui implementando, fui atrás de alguns produtos que eles pediam, né? E aí foi criando um mix de produto que a gente tem hoje. E você acha que essa seria uma grande dica que você deixaria para os empreendedores que estão nos ouvindo, de olhar para o seu cliente, ouvi-lo, ter uma atenção especial nisso? Sim, eu na loja do Dama, eu tô tendo que fazer algumas adaptações, porque eu acredito que quando você abre uma empresa, você tem que abrir ela com um foco. Você pensa que você tem que formatar ela da forma que você acha que vai dar certo. Só que com o tempo, a empresa ela vai criando outros direcionamentos. Nem sempre aquilo que você idealizou vai ser, né? Uhum. Então tem muitas coisas que ali no meio do percurso muda. E se você não mudar, se você falar assim, não, eu vou fazer desse jeito e acabou, você acaba perdendo mercado, você acaba perdendo cliente. Então, assim, teve muitas coisas que eu fiz pensando que ia dar certo e que não deram, né? Teve outras coisas que eu fiz e não acreditava e deu super certo. Aí eu fui melhorando. Teve muitas coisas que eu deixei como estava, mas eu fiz algumas adaptações, né, com o tempo. Então, assim, ouvir o cliente e ouvir o funcionário, né? Porque quem tá ali na linha de frente com os clientes são os funcionários. Então, eles conseguem, às vezes, extrair dos clientes coisas que eu, como proprietária, não consigo. Às vezes, com os funcionários, os clientes são mais diretos. Então, aí eu acho que A junção dessas duas isso é coisas. percepção, sentimento, algumas pesquisas, é claro, que às vezes a gente, até as próprias viagens que a gente faz, se a gente, às vezes meus filhos, eles brigam comigo, né? Porque tudo quanto é lugar que eu vou, se tem um açouguinho, por menor que seja, eu quero entrar dentro do açougue. Aí eles falam: mãe, mas pra quê? O seu açougue é melhor. Eu falei assim: filha, às vezes tem um produto que aquele cara faz específico que eu não faço, que é melhor que o meu. Não é porque ele é menor que não vai ser melhor. Então, assim, isso acaba sendo um estudo também, né? Também. É uma pesquisa. Mas uma característica feminina, a resiliência, né? E se Sim. adaptando e moldando. Então, a gente vai vendo que o sucesso dela tem muito a ver com essas características, E a né? sensibilidade, né? De conseguir perceber. Porque não é fácil. Quando a gente faz Não um é. projeto, passou e eu tenho certeza que você montou esse projeto ao longo de um bom tempo, dedicou muita energia. E aí você conseguir sair daquele seu projeto e olhar para ver o que está funcionando, o que não está em ajustar, é difícil. É difícil. Não é fácil, não. Eu tive muitas ideias para essa loja nova e depois eu acabei não fazendo, né?
Quando eu realmente fui montar ela, o meu projeto original era outro, era um mercado. Era um mercado voltado para vários tipos de produto, mas com foco principal na carne, né? E aí, mais próximo de abrir, porque assim, eu assinei o contrato do prédio, o prédio foi construído exclusivo para mim, com as minhas necessidades, né? Foi uma oportunidade muito grande que eu tive, porque eu sempre quis ter uma estrutura montada da forma mais correta possível. Então, hoje, se você entrar lá, toda a estrutura foi feita para carne. Então, tem trilhagem, tem câmara fria para carne com osso, tem sala de desossa, sala de corte, sala de produção, para tirar delivery, atendimento. Aí tem câmara fria para hortifruti, tem câmara fria para frios, tem câmara fria congelada para carne de revenda, tem câmara fria congelada para produção própria. Então, eu pensei em todos os detalhes. Então, esse prédio, quando a gente foi abrir, eu assinei o contrato em 2021, né? Mas eu pensei mais como um mercado mesmo. Aí, mais próximo de abrir, eu falei assim, não, o que eu sei fazer de melhor é carne, né? Vou focar nisso. Eu cresci mexendo com carne. Vou ter os outros setores, né? Mas o meu destaque maior vai ser carnes. Então, aí o Bravura, que seria, né, o empório, a gente colocou Bravura Carnes e Cortes. Legal. Mas justamente porque mais próximo de abrir, eu falei assim, não, eu vou focar mais naquilo que eu sei e o que é minha paixão, né? Uhum. E olha que interessante, né? Toda essa estrutura é o que garante a qualidade do seu produto lá na Sim. frente. E muitas vezes o cliente acha que é fácil, né? Olha lá no balcão, pega a bandejinha e não vê tudo isso que aconteceu antes do... Eu falo assim, né? Hoje a gente, como que a gente faz? A gente escolhe o gado no pasto, Uhum. aí a gente tem uma pessoa que vai lá na fazenda, pega, leva no frigorífico, abate, traz para as lojas. Por quê? Porque quando você faz todo o processo, você tem controle sobre ele. Uhum. Quando você pega uma carne do frigorífico ou de uma distribuidora, você não sabe quanto tempo essa carne está lá, você não sabe como esse gado foi criado, você não sabe como foi refrigerado. Até no próprio transporte, quando a carne chega numa distribuidora do frigorífico, o caminhão ele vem parando para entregar, porque ele faz um itinerário ali, né? Vai parando nos estabelecimentos. E a nossa cidade é muito quente, então abre caminhão, às vezes qualquer um entra lá dentro para escolher a carne, fecha, e ele vai. No próximo acontece a mesma coisa, no próximo a mesma coisa. E aí você perde totalmente esse controle, porque a carne ela tem que ter muita refrigeração, né? É um produto altamente perecível. Então, a gente fazendo todo esse processo, além da gente ter ter essa certificação, né, de como o gado foi criado, de como ele foi abatido, de como ele foi transportado, até chegar dentro da loja, a gente tem, né, Uma esse processo certeza, né? total da Todo o qualidade. controle. Isso. E aqui acho que tem um ponto bastante interessante que às vezes as pessoas e os empreendedores em especial podem pegar como referência, que é agregar valor num commodity, né? Porque normalmente a gente fala, vou fazer um bife, vou fazer um frango, vou fazer sei lá, Não tem marca, no né? máximo que a gente especifica é um corte, vai ser uma picanha, vai ser uma maminha, ou sei lá o quê, né? Mas aqui a gente está vendo um exemplo de que a carne bravura, ela não é a mesma carne do restante dos outros lugares. Então, é legal a gente ver que você consegue agregar muito valor e não é só pela etiqueta ali da carne, né? Mas é por todo esse processo quando a gente está falando de um produto bravura. Isso é muito bacana e vale de exemplo para muitos empreendedores. Mais uma lição de marketing. Exatamente. Eu falo assim que não é só vender o produto, né? A gente tem que se preocupar com o produto, tem que se preocupar com o produto que vai chegar na mesa do consumidor. É uma responsabilidade muito grande, porque eu falo assim, existe muitos tipos de doença que a pessoa tem relacionada ao que ela come, né? E muitas vezes relacionado da forma que o produto foi manipulado. Então, o produto tem que ser manipulado da forma correta para a pessoa consumir. Então, a pessoa trabalha, ela ganha o dinheiro dela com muito suor,
Então, quando ela vai comprar, ela tem que comprar um produto de qualidade. E o mínimo que eu posso fazer é oferecer essa qualidade, essa segurança alimentar para o meu cliente. Então, a gente pensa muito nisso daí. Legal, parabéns. A gente fica muito feliz de entender cada vez mais o segredo, que não é segredo, né? Sim. Do seu sucesso, né? É cada detalhe, é cada aprendizado, é toda a sua luta, toda a sua trajetória. E a gente falando aqui de empreendedorismo feminino, eu fico assim muito orgulhosa de ver mulheres obrigada. fortes assim e que desbravam mesmo um segmento tão masculino. E para você isso nem é nada, né? Você nem falou, não, nem acho tanta coisa, Na né? conversa que a gente teve antes de começar aqui, ela menosprezou essa situação. Não, assim, ok. Então é porque você realmente é muito brava, né? Exatamente. Na realidade, assim, já são anos, né? Então, eu falo que o couro engrossa, né, com o tempo. E aí você aprende a lidar com algumas situações. Mas eu tenho vários problemas, tenho vários desafios, né, que eu enfrento diariamente. Mas a gente sabe que são passageiros, mas a gente tem que ter atitude, né? A gente tem que correr atrás e tem que fazer por onde, né? Não adianta só ficar em casa reclamando, ou falando mal do concorrente, ou falando mal do funcionário. Não, a gente tem que ir lá e mudar a situação. A gente tem o poder de mudar a situação, por mais difícil que pareça ser. Né? Então é isso que eu tento fazer todos os dias quando eu levanto da cama e falo, não, bora, vamos lá enfrentar mais 1, 2, 10, 20 leão. E o que é legal é que a gente vê que a bravura não tem nada a ver com falar alto nem grosso, né? Ela é toda delicada, muito Não, legal. eu nunca gritei com funcionário, é bem tranquilo. Então, assim, eu sou bem de boa. Aí eu queria, assim, a gente já tá indo pro final, né, do nosso bate-papo, que poderia ficar aqui uns 5 dias conversando, que você desse uma mensagem principalmente para aquelas mulheres que estão pensando em empreender, né? O que você tem a dizer para elas? É tarefa difícil. Bom, eu queria dizer que eu, como empreendedora, tive muito medo e tenho muito medo diariamente. Então, assim, é muito difícil você enfrentar certas situações, principalmente sendo mulher, porque eu acho, na minha opinião, a mulher ela é muito mais cobrada. Então, a mulher ela tem que provar todos os dias que ela é capaz de cuidar da família, né, dos filhos, do marido, da casa, e que ela é capaz também de tocar uma empresa, seja ela com 1 ou com 1.000 ou muitos funcionários. O medo é natural, né? Eu acho que os homens também têm medo, apesar deles não Esconderem. esconderem, né? O medo é natural. Mas se você acredita no seu sonho, se você acredita no seu potencial, na sua capacidade, você tem que ir além, né? E quando eu falo ir além, é enfrentar mesmo. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo. Eu tô Os com medo, alunos falam muito isso pra mim. Eu vou começar o estágio, eu tô com medo. O que eu faço? Vai com medo mesmo. vai com Normal. medo, que Todo o mundo tempo tem medo, né? Com o tempo, o medo vai diminuindo, ele permanece, ele não vai embora. Mas ele vai diminuindo e você vai percebendo que você tem mesmo capacidade. E quando você supera um desafio, é um orgulho, é uma satisfação muito grande, né? E aí é na hora que você fala, não, opa, peraí, eu consigo dar mais um passo. Aí você dá mais um passo, você supera mais um desafio, e nisso daí você vai seguindo adiante, né? Amando o que você faz, você enfrenta qualquer coisa, né? Se você ama aquilo que você pensa em fazer, siga em frente, acredita em você, no seu potencial e vai embora. Vai ter bastante problema, vai ter bastante desafio, mas a gente consegue superar, né? E vale a pena no final, né? Vale muito a pena. Alessandra, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conhecer você, a sua história, muito inspiradora. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, porque você, como eu disse, dá uma aula de marketing aqui no seu negócio. Muito obrigada. É isso mesmo, foi um prazer receber você aqui. Espero que
Espero não, tenho certeza que esse sucesso vai ser cada vez Se maior. Deus quiser. Vamos marcar um próximo momento para a gente continuar. E aproveitar e convidar o pessoal não para assistir só o nosso primeiro, né? Estamos no segundo podcast, mas acompanhar nossas colunas semanais na rádio, que sempre temos novidades para todo mundo. Eu vou acompanhar todos eles daqui para frente. Já assisti o primeiro, bem Ó, que honra! Vou assistir o segundo, com certeza. E os demais também. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar, né, para o público feminino. Para mim é uma satisfação poder contar um pouquinho de tudo aquilo que eu vivi e que eu vivo, né? Justamente para poder incentivar as mulheres que estão aí em dúvida se deve ou não deve. Então, eu acho que deve sim, enfrenta, né? Vamos à luta que tudo vai dar certo. Muito Obrigada. bom. Obrigada e até a próxima. Até mais, pessoal.